Você vai ouvir agora o momento da palavra de Deus. Mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: anciões, ensinando e dando exemplo. Você vai ouvir agora o momento da palavra. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra e toda glória e todo louvor e majestade seja dada ao Deus que fez o céu e a terra, que de geração em geração está existente até no nosso presente século, deste ano tais e até o do ano do que há por vir. Vamos meditar aqui na palavra do Senhor com o seguinte tema de mensagem que vamos pregar nesta tarde, que é anciões, ensinando e dando exemplo. O título diz: Deus designa 70 anciões para ajudarem Moisés. A Bíblia nos fala assim, do capítulo 11, do versículo 16 e 17 em diante: e disse o Senhor a Moisés: ajunta-te os 70 homens dos anciões de Israel, de quem sabes que são anciões do povo e dos seus oficiais, e os terás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo, e então eu descerei, e ali eu falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não a leves. E saiu Moisés, e falou as palavras ao povo, e ajuntou os 70 homens dos anciões do povo, e o pôs sobre a roda da tenda. E então o Senhor desceu na nuvem, e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, eles profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, e o nome de um era Eldade e Medade. E repousou sobre eles também o Espírito, porquanto estavam entre os escritos, e ainda que não saíssem da tenda, profetizaram no arraial. E então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Medade e Eldade profetizaram no arraial, e Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens, estavam escolhidos, e respondeu e disse-lhe: Senhor meu, Moisés, proibimos. E porém Moisés lhe disse: tens tu ciúme por mim? Tomara que todo o povo fosse profeta, e que lhe desse o do mesmo Espírito para profetizar. Aleluia, glórias a Deus. Maravilha divina, quando confiamos no Senhor e estamos aptos e prontos para ouvir o que Deus tem a falar através dos seus servos e dos seus profetas. Eu digo para você que nessa tarde nós vamos trilhar um caminho para poder entender aquilo que Deus tem para nos passar concernente aos anciões. Homens que já estão com a sua idade avançada, que nos livros de Salmos nos diz o seguinte, falando assim, que o que passa de 80 anos é enfado e canseira. Estes homens que assim pelejaram e pelejando pela obra do Senhor, eles assim ouviram o chamado de Deus, eles assim ouviram o que Deus assim tinha para as suas vidas, observando o que está escrito e obedecendo ao Senhor. Mas eu quero dizer para você, não é todo ancião que você deve ouvir.
servir. Não é todo o ancião que você deve obedecer. Eu digo para você que há anciões que estão ali preste e pronto para ensinar conforme o Senhor diz, e que há outros tipos de anciões que não ensinam conforme a palavra do Senhor, mas ensina conforme o curso deste mundo. São dois tipos de pessoas, tanto os que são de Deus, tanto os que são de Satanás. Mas nessa tarde eu irei falar para você daqueles que são de Deus, daqueles que ouviram o chamado do Senhor, foram até a sua idade vidoura, aquilo aos quais o Senhor tinha colocado ao coração de cada um para prestarem serviço a Deus e ali fazerem a obra do Senhor até o fim de sua vida e até o último suspiro de vida. Eu digo para você que homens e mulheres de Deus que foram até a sua idade e têm os seus cabelinhos já brancos, estes são os anciões, ensinando e dando exemplo. Aqueles que mostram para os mais novos o caminho aos quais que deve seguir. Não é o caminho dos vícios, não é o caminho da prostituição, não é o caminho da bebedice, mas é os caminhos de Deus. Existem anciões nessa vida que só vivem para beber, só vivem para se prostituir, só vivem para se viciar. Como o irmão sabe disso, anda por aí que tu vai ver, vai pelas vielas da vida, vai pelos botequins que você vai observar e vendo, todos aqueles que evangelizam, vê homens já da terceira idade, com seus cabelos brancos, que poderiam estar prestando serviço ao Senhor, mas prestam serviço para Satanás, mesmo sem saber, servindo a Satanás e ao mundo, e se não se arrependerem, hão de queimar no fogo do inferno. Mas existe aqueles anciãos que ouviram o chamado de Deus, ouviram o suar do Senhor, dizendo: eu te quero na minha obra, ganhe almas, ganhe uma alma. Felizes os pés daqueles que anunciam boas novas e ganham almas para o Senhor. Mas aqui está Deus olhando para Moisés, que já estava ficando afadado com a carga, porque era muita gente para que ele viesse ali a administrar. Então somente Deus fala com Moisés e diz para ele assim: separar 70 anciões, homens que estavam ali prontos e que tinham obedecido em obediência a Deus, viviam em obediência ao Senhor. Eu digo para você, principalmente você que é mais novo, escute os mais velhos, escute o que eles têm para passar. Não é aqueles que já perderam a visão, mas é aqueles que ainda estão na visão de Deus, que compreende que nos últimos tempos o Espírito do Senhor há de vir sobre toda a carne. Os jovens, os velhos, as crianças, os anciãos receberão esse Espírito de Deus. Anciões ensinando e dando exemplo. São poucos os que estão neste caminho trilhando para assim exaltar ao Senhor. Às vezes olhamos e andamos por aí. Muitos podiam estar desgastando a sua vida na obra de Deus, e tem desgastado a sua vida segundo o curso deste mundo. Muitos que poderiam morrer no Senhor e têm morrido conforme o curso deste mundo. Pessoas dos quais que desde a sua meninice Deus tem chamado, pessoas dos quais que desde quando era já criança, desde o ventre de sua mãe, o Senhor já o conhecia e tem gastado a sua vida neste mundo, e Deus nunca planejou isto para esta vida. Deus nunca planejou isto para este ancião, esta pessoa de idade. O que Deus planejou para ele é ser um servo de Deus, ganhando almas e mais tarde partir para os céus. Desde o nosso 0 ano de idade até o dia, eu não sei qual é o dia que a gente vai partir, nós vamos prestar conta a Deus de tudo. Devemos ouvir o que os mais velhos têm para passar, mas quando estão na direção de Deus, se os mais velhos que os mais velhos se desviaram, Deus levanta os mais novos para administrar e para bendizer ao Senhor. Mas existe aqueles que ainda estão prostrados de joelho a Deus. Existe aqueles que ainda estão orando e estão pelejando pela obra do Senhor. Ontem, quando estivermos ali, ontem quando fomos ali na igreja Assembleia de Deus da Fé,
estivermos ali ministrando a mensagem da palavra de Deus, eu muito me alegrei ao ver alguns anciões e até alguns ali na frente de obra. E uma irmã ali contava o testemunho já no seu cabelinho branquinho. E ela veio alegre conversar conosco. E ela deu o seu testemunho que ela foi curada de uma enfermidade. E Deus falou assim para ela: eu te quero na minha obra. E ali ela estava, cantando e alegre com o Senhor. É para isso que Deus quer o ser humano. É para isso que Deus quer suas criaturas, que se tornem filhos de Deus e continuem na seara do Senhor. Agora, não são só os anciões. Existem também os mais novos, que estão nos seus próprios caminhos, sem seus caminhos de Deus. Que não querem ouvir nem conselho dos pais, nem conselho de amigo e nem conselho dos anciões. Acha que os seus próprios conselhos é bom. E no livro de Eclesiastes diz: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Que quer dizer que um dia o dia mau vai vir. Se tu estiver pronto ou não, ele vai vir. Por isso devemos estar nos átrios de Deus. Por isso devemos estar a cada dia confiando no Senhor, olhando para aqueles que perseveraram até o fim, olhando para aqueles que já estão com a sua idade vidoura e têm mostrado que o único caminho para ir para os céus é aceitando a Jesus Cristo e perseverando até o fim. Aqui está Deus falando com o seu servo Moisés e pediu para separar ali os 70 anciões, para que viesse a ser cheio do seu espírito e que viesse ajudar a Moisés na obra. Deus olhou diretamente para eles, pessoas que estavam ali capacitadas e prontas e aptas para a obra do Senhor, para ajudar a Moisés na congregação. E assim Deus tem usado esses homens e mulheres do Senhor, que já estão com a sua idade. Eles até se lembram quando eles eram os mais novos, quando eles tinham sua juventude. Eles entendem muito bem. E hoje estão velhinhos, só esperando a hora do Senhor os recolher. Para quem tu tem preparado a tua vida? E para quem será? De quem será a tua alma? De Deus ou de Satanás? Todas as vezes que eu estiver aqui eu vou falar isso, porque não temos como fugir. Ou o ser humano nesta vida vai para os céus, ou então vai para o inferno. Persevere até o fim no Senhor. A Bíblia diz aqui, se olharmos de Gênesis a Apocalipse, aquelas pessoas que chegaram à sua idade vidoura, à sua idade de ancião, eles tão somente observavam as leis de Deus, observavam as leis do Senhor, aquilo que Deus tinha deixado escrito. Por isso eles chegavam até a idade de ancião. E neste presente século, muitos já não têm chegado mais, porque têm virado as costas para Deus. Até que os anciões têm se esforçado para ensinar, e muitos têm desprezado os ensinos dos anciões. E eu digo para você, se você chega para algum deles e pergunta assim, como que era a igreja 10 anos atrás, e como que está a igreja 10 anos depois, eles vão falar, irmão, está uma tristeza, porque muitos têm deixado os mandamentos de lado, muitos têm deixado a palavra de Deus de lado, e têm entrado no oba-oba da vida. E o homem e a mulher, uma vez esquecendo a palavra de Deus, será destruído, sem tirar nenhum tio, será destruído, porque está escrito nesta palavra. A Bíblia diz ali em Deuteronômio 32:7, que quem queria achar consolo, deveria buscar ali os mais velhos que conheciam a palavra de Deus, que tinham intimidade com o Senhor. Não é aqueles que têm intimidade com o mundo, intimidade com as bebedices, que tem ancião aí que você procura ele para te ensinar, ele não, arruma 10 mulheres, fica tudo certo.
pode beber uma bebida, um tiquinho só, Deus não vai esquentar não. E a Bíblia diz, ai daquele que segue a bebedice, ai daquele que segue a prostituição, ai daquele que faz isso ou aquilo outro, e não observa os mandamentos de Deus. Não estou falando destes anciões, mas eu estou falando daqueles que conhecem ao Senhor, que conhecem a Deus, que conhece quando o Senhor tem levantado um servo seu para a seara, que entende o que Joel falou, que nos últimos tempos seriam para todos o Espírito do Senhor, mas para aqueles que tinham um coração puro perante Deus. Não é qualquer um que recebe o Espírito Santo. Primeiramente, tem que abandonar aquilo que te afasta de Deus: o pecado, o mundo e Satanás. Porque dois espíritos não podem habitar um corpo. Ou teu corpo é templo do Espírito de Deus, ou teu corpo é para a ruína do espírito do diabo. Ou é para ele arruinar a tua vida, ou é para Deus restaurar a tua vida. Um dos dois. Mas aqui está aqueles dos quais que Deus não desprezou, aqueles que perseveravam até o fim, e chegou a ter suas mãos cansadas na obra de Deus, mas sabia que não era em vão. E primeiramente Deus vem e fala com o seu servo Moisés e diz para ele: separe para mim 70 anciões aí no meio da congregação, para que possa ser cheio do Espírito e que possa te ajudar nesta grande obra. Que possa te ajudar nesta grande obra. Deus não vem e fala para Moisés e diz: separa os reis aí para mim, para ficar reinando. Não. Deus te chamou como sacerdote, não como rei, para você apacentar o rebanho, porque senão tu vai prestar conta com o Criador. Por isso eu digo para você, nestes momentos finais, vai se levantar tanta congregação, tanta igreja, e com pessoas que têm ali a audácia de vir apacentando o povo, que tem um espírito de sacerdote vindo de Deus, não um espírito de rei, mas de sacerdote, que tem assim misericórdia do rebanho do Senhor. Por isso eu digo para você, procure uma igreja mais próxima para a tua casa, e procure ouvir aqueles que têm experiência com o Senhor, os anciões, que conhece a palavra do Senhor, que conhece a palavra de Deus, que não a distorce, mas diz aquilo que está escrito. Não é como muitos que tenha distorcido por causa dos seus próprios deleitos, dizendo até que já não tem mais nada a ver, pode tudo. E como diz um certo pregador, já não é nem uma porta larga, já é uma avenida asfaltada, está entrando tudo de qualquer maneira, mas caminhando para o inferno, não para os céus, porque para o céu a Bíblia diz que a porta é estreita e o caminho é apertado. Por isso, a cada dia, observando a palavra do Senhor, eu vejo do Gênesis ao Apocalipse vários anciões que tiveram ali a sua parte fazendo a obra do Senhor. Vários anciões que perseveravam até o fim. E também não tinha só os fiéis, não, tinha os infiéis também, está escrito aqui. Aqueles que perdiam a visão. Estava ali o sumo sacerdote Eli, e ele tinha perdido a visão, e os seus filhos fazendo a obra de qualquer maneira. E a obra do Senhor, a Bíblia diz: ai daquele que faz a minha obra relaxadamente. Olhando mais à frente, você vê muitos outros que perderam a visão, mas aqueles dos quais entendiam a obra de Deus, muitos você vê aqui, como Isaías também falando de alguns. Isaías 24, 23 que diz: quando Deus reinar perante os anciões, a glória de Deus vai se manifestar. Porque quando Deus reina num lugar, os anciões começam a profetizar, começam a ter sonho e manejar bem a palavra do Senhor. Agora, quando Deus não reina e é o homem que está reinando, você pode ver e discernir que Deus não opera, não faz nada. Até os anciões ficam sem operar nenhum. Mas aqui está Isaías falando
Isaías advertindo, aleluia, glórias a Deus. Para isso Deus assim, primeiramente quando foi ao seu servo Moisés, ele falou diretamente com Moisés dizendo: separai para mim 70 anciões para o ajudarem nesta tal obra. E ele fez conforme que Deus queria, do jeito que Deus ali queria, e Deus encheu todos os 70. Mas a Bíblia diz que 2 estavam lá no arraial. 2 estavam lá no arraial. E de repente veio o mais novo, porque ainda não tinha sido cheio. Estava com inveja daqueles 2 que estavam profetizando, e com ciúme também foi até Moisés. E o seu nome é Josué. E Josué ali indo até Moisés disse: tem 2 lá no arraial, lá não está no meio da congregação não, está lá no arraial profetizando. Quer que eu vá lá e para eles, que eu os impeça? E Moisés olhou para ele: tu estás com ciúme. Eu que deveria estar com ciúme não estou. E eu digo mais, Josué, quem dera todo Israel começasse a profetizar e começasse a dizer do Senhor que fez o céu e a terra. A intenção maior de Moisés era que todos viessem a ser cheios do Espírito do Senhor. O propósito do coração daquele homem era que todos viessem a ter a mesma intimidade, o mesmo Espírito que eles estavam tendo ali e que receberam naquela hora. Mas sempre é assim: aquele que não recebe, persegue o que recebe. E é um problema sério, tanto como o mais novo como o mais velho também. Tem os mais velhos que perseguem o mais novo porque não recebeu, e persegue o mais novo porque recebeu, ou vice-versa. Por isso que a Bíblia diz: discernir os espíritos para saber se provém de Deus, porque se não for de Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas aqui está Moisés dando uma lição em Josué e dizendo ainda mais para ele: Josué, em breve você vai me substituir, e tu conduzirás esse povo, e terás que ter a sabedoria e a direção de Deus para poder conduzir. Para conduzir a este povo de Deus não é qualquer um. Para se pregar o Evangelho também não é qualquer um. Deus, a intenção de Deus é que todos preguem, mas nem todos estão preparados para pregar. Nem todos estão preparados para pagar o preço pela pregação do Evangelho. Aqui estão os homens que Deus olhou e viu: separai para mim 70. E Moisés conhecia muito bem. Ele sabia que não podia separar qualquer pessoa. Ele sabia que não podia separar qualquer ancião. Ele deveria separar um ancião que estivesse ensinando e dando exemplo. Antes de mais nada, primeiramente Deus separar o homem e a mulher, encher do seu espírito, primeiramente ele já ora se já tem um espírito para a vocação e o Espírito de Deus para tal chamado. Porque senão Deus não vai colocar qualquer um em sua obra. Só aqueles que querem, que façam que nem Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, que eu quero me desgastar na sua obra, Senhor. Então somente Moisés olhou: aquele ancião ali não, aquele bebe de cair. Aquele ali sim, aquele eu vou. Já está ensinando ali os escritos da palavra de Deus, está ensinando os estatutos. Esse sim, aquele não, esse sim. Ele foi separando no meio da multidão, separou ali 70. No meio da multidão ele separou ali 70 que viesse assim a ser cheio do Espírito de Deus, que sejasse aquele tipo de anciões que tivesse o conhecimento na palavra do Senhor, que tivesse dando exemplo também para os mais novos e para até outros anciões, para as mulheres, que tivesse ali com o coração puro perante ao Senhor. Assim Deus fez e assim houve. Mas olhando aqui, Jeremias também profetizou dizendo: leva contigo os anciões e os anciões do sacerdote para tal obra do Senhor.
para que viesse assim a cumprir. Daniel também profetizou dizendo: os anciões de dias foi-lhe dado os juízos, para que viesse a ter o conhecimento do Senhor e que viesse a apacentar o povo. Muitos assim olhavam para os anciões e tiravam exemplos. Outros olhavam e não tiravam exemplo nenhum. Exemplo nenhum. Quando nós assim andamos pela obra do Senhor e vemos aqueles anciões que estão na igreja, não estão nos botequim, não estão nos prostíbulos, mas estão na igreja, louvando ao Senhor, tocando um instrumento, estando na frente de obra, desgastando a sua vida na seara do Senhor. Estes sim são indicados por Deus para que você possa ir ali e pedir-lhe uma palavra, para que você possa ali e pedir-lhe para que venha ali ensinar o que está escrito na palavra de Deus. Eles foram constituídos para o Senhor, foram ungidos por Deus para vos ensinar, para vos apartar. Não deveis buscar conselho a qualquer pessoa, não deveis buscar conselho a qualquer ancião. Existe a seita diabólica que anda já por aí, que aprendem sempre e nunca chega ao conhecimento da verdade. Eles até dizem, as seitas agora dizem até assim: não, você pode se separar, você pode beber um tiquinho, você pode beber uma caninha, você pode beber um vinhozinho, faz mal não, faz mal sim, porque a Bíblia diz que o servo do Senhor, ele é separado. Todas as vezes que Deus separava alguém para a sua seara e para a sua obra, ele dizia que não bebe bebida forte e que esteja em obediência comigo, que não ande em conformidade a este mundo, mas que conheça as minhas leis e as minhas palavras. Tinha que ter isso. Agora eu digo para você, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Aí você cola do lado de uma pessoa que só fala o que não presta, só fala o que não deve, como dizem alguns companheiros por aí, conta piada, fala tititi e fala palavrão. O Espírito de Deus não está com essas vidas. O Espírito do Senhor não está dentro deles. Quem está é o Espírito de Satanás, que está dominando aquela vida. E a Bíblia diz que mais cedo ou mais tarde se conhecerá esta vida, porque estava em nosso meio, mas não era de nós. Quando a Bíblia diz que um vai e o outro fica, são esses tipos de pessoas que vão ficar, que tem o paladar deste mundo e não tem o paladar dos céus. Porque com o paladar dos céus, o crente que é crente mesmo, que tem paladar dos céus, não fala palavrão, não se veste conforme este mundo e anda só em conformidade com Deus. Ele observa o que está escrito, está ali também ouvindo os anciões, aqueles que vieram para ensinar também e dar exemplo, conforme prescrito neste livro sagrado. Por isso, a cada dia não devemos menosprezar e nem desprezar os mais velhos, porque a Bíblia nos ensina acerca disso. E o lugar do ancião não é no asilo, o lugar do ancião é na obra do Senhor. Agora, muitos têm ido para lá, porque têm desobedecido a Deus também. Deus até que queria ele na sua obra, mas foram levados para estes lugares, porque esqueceram do Senhor, esqueceram de Deus, começaram a cair na bebedice, cair na prostituição, como diz o pessoal aí, cair na gandaia da vida. Aí acabou parando lá. É como um homem que comete tanto mal que daqui a pouquinho está atrás do xadrez. Mas Deus quer fazer a obra na vida de cada um. Deus não chamou o ser humano para sofrer. O ser humano sofre porque quer, porque tem Deus aí. A palavra de Deus está aí. Os profetas estão profetizando, os profetas estão pregando,
e anunciando o que está escrito. E quantos anciões também pregando, tantos anciões ensinando e dando exemplo. Eu conheço um que quando eu vejo ele pregar, eu fico de boca aberta. Ele mora lá em Paciência. O nome dele é Francisco, o nome dele. Ele mora lá e prega, que é uma maravilha, já na sua idade avançada. Ele e a sua esposa. Mas quando pega no microfone, o Espírito de Deus toma aquela vida de uma tal maneira que aí eu começo a compreender e entender o que aconteceu aqui. Quando Moisés levantou, separou 70 anciões. E ali no meio da congregação, ele levantou a mão e orou a Deus. E eles ficaram todos cheios do Espírito do Senhor e começaram a profetizar. É desse jeito que Deus quer fazer. Deus quer assim vos encher do Espírito Santo. E para que venha assim fazer a diferença. Fazer a diferença. Aleluia. Glórias a Deus. Mas após passar pelas passagens da Bíblia, chegando aqui em Mateus, a Bíblia diz que existiam os anciões que tinham as suas tradições, que estavam invalidando a palavra de Deus. Por isso eu vos digo, devemos observar se não está invalidando a palavra de Deus. E Jesus Cristo chegou até eles e falou assim: eu digo para vós que a vossa tradição, a tradição de vós, anciões, tem invalidado a palavra de Deus. Porque não é deste jeito, mas é do jeito que Deus quer. E Jesus Cristo ali mostrou o caminho para eles. E eles tão somente assim, não quiseram ouvir. Mas feliz foi o que ouviu. A Bíblia diz que o ancião Nicodemos, não entendendo direito, foi até Jesus Cristo. Ó Jesus, não entendi. Tu falaste tanta coisa e eu fiquei meio assim, mas me ensina mais. E Jesus Cristo falou: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito jamais entrará no reino de Deus. E Nicodemos não entendeu como pode. É um ancião, já estou acostumado, já tinha já o seu costume. Eu estou acostumado, conheço as leis de Deus. Como pode eu nascer de novo? Eu sendo velho, entrar no ventre de minha mãe e nascer de novo. Me explica-te, Jesus. Não é assim deste jeito, Nicodemos. Sabe qual é o jeito que Deus quer vos falar? Se eu falo das coisas espirituais e você não entende, se eu falo das coisas terrenas e você não entende, quanto mais se eu entrar nas sobrenaturais, aí que você não vai entender. É necessário o homem e a mulher nascer de novo, ter o Espírito Santo de Deus, para que venha compreender do Senhor. Ali Jesus Cristo estava passando para ele, para um homem que tinha ali as tradições dos anciões, que estavam invalidando a palavra de Deus. E Jesus Cristo mostrou o caminho. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e foi aos céus. Mas aquele que ouviu a palavra do Senhor foi bem-aventurado, foi renovado, começou a andar pelo Espírito de Deus, entendeu que a letra mata, mas o Espírito vivifica, e os dois começaram a acompanhar junto a letra e a palavra. Nicodemos nasceu de novo, após ouvir a pregação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, jovem ainda, pregando para ele, e ele tão somente ouvindo, já velho de idade, aprendeu de novo com Jesus Cristo, nasceu de novo e começou a ser um ancião, ensinando e dando exemplo também a como devia receber o reino de Deus, a como devia nascer de novo também. Mas mais à frente está Timóteo sendo advertido: não repreendai asperamente os anciões, antes os ensinais, conforme assim Jesus Cristo ensinou. Devemos entender que semelhantemente também devemos ensinar aquilo que nós aprendemos. Devemos discernir a palavra do Senhor para dar exemplo também, ouvindo a estes tais anciões, pessoas de idade avançada e que têm experiência
com Deus. A Bíblia diz: para que o jovem possa continuar tendo mais vida no Senhor, deve obedecer a seus pais, obedecer a palavra de Deus e ouvir a orientação que vem dos altos céus. Mas muitos têm perecido jovens porque têm desprezado a palavra de Deus, têm desprezado os conselhos dos pais e têm entrado pelos seus próprios caminhos. Eu já ouvi situações de pessoas até dizer assim: sai de casa, não fica neste jugo do teu pai e da tua mãe, você é jovem, curta a tua juventude. Mas eu digo para você uma coisa: uma hora ou outra a juventude passa, uma hora ou outra a adolescência passa, você vai ficar velho também, você vai ficar grande também, adulto também. E aí, aqueles conselhos maldosos que vieram? Uma certa vez, conversando com uma pessoa, e essa pessoa tinha recebido bastante conselhos assim, e eu falei: este não é o caminho de Deus, isto não é conselho de Deus, isto é conselho de Satanás. O conselho de Deus é largar pai e mãe, sim, e uniciar sua esposa, e ambos serão uma só carne. Aí Deus vos dará o caminho e a direção. Este é o conselho. Mas não é largar e sair em obediência e fazer o que vem e o que der na telha. Não é este o caminho. Que através do teu testemunho dentro de casa, você pode ganhar os teus pais, você pode ganhar a tua família, e você pode ganhar todos a seu redor. Mas depende de você. Ainda que muitos critiquem, ainda que muitos falem, vos chamem de fanático e de maluco, deixe quem quiser falar. O importante é Deus lá nos céus, olhando aqui para a terra e vendo você e falando: persevera, meu filho, que este é o caminho. Persevera, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para você que é salvo é o poder de Deus. Assim são os anciões, ensinando e dando exemplo, mostrando o caminho. Eu digo para você uma coisa: se eu não tivesse ouvido a voz de Deus, eu já teria descido à sepultura. Quantas pessoas com a mesma idade que a minha viraram as costas para a palavra de Deus e assim desceram à sepultura? Hoje eu sou jovem no Senhor e tenho vivido até o dia de hoje, porque eu tenho observado a palavra de Deus, eu tenho obedecido aos mandamentos do Senhor, não tenho ouvido qualquer tipo de conselhozinho, porque o conselho maior vem de Deus e da palavra do Senhor. Porque há tipo de conselhos aí que é conselho para destruição, que não tem base bíblica nenhuma, que só te ensina caminho errado, só te ensina caminho contrário. Há conselhos por aí que só te ensina a se viciar, só te ensina a se embebedar, só te ensina a ter um monte de mulheres, só te ensina a ficar se prostituindo. E este não é o conselho de Deus, este é o conselho de Satanás. Mas vem dos meus pais, problema, é o conselho de Satanás. Porque os conselhos de Deus é que o homem seja íntegro, tenha uma família e seja fiel a Deus. É como uma certa vez a gente falou aqui, deu até questionamento. Meu Deus do céu. Falando acerca do homem, questionando outro homem, perguntando quantas mulheres ele tinha. E o outro dizia que era só uma. Ele era fiel a Deus e glorificava o Senhor. Aí o outro dizia assim para ele: tu é besta, tenho 4, só tem uma. E Deus lá do céu contempla e diz para um miserável desse assim: tu é cabra safado e sem vergonha, porque cabra macho mesmo, só tem uma mulher só, e glorifica ao Deus que fez o céu e a terra. Aleluia, glórias a Deus. A palavra do Senhor diz acerca disso, e tem várias passagens que mostram concernente a isso. Só não lê quem não quer. Errais porque não conhecia a Escritura e nem o poder de Deus.
É como aquela reflexão do evangelista Oséias Boyer. O homem ou a mulher arruma aqui, ou tá ali, ou tá lá, ou tá cá. Pode ser até um ancião também, dentro do tema da mensagem, que é anciões, ensinando e dando exemplo. Arrumam aqui, ou tá ali, ou tá lá, ou tá cá. Aí daqui a pouco quem pega uma enfermidade, uma AIDS dessa da vida, conforme na reflexão que o Oséias Boyer relata. A mãe ainda chegou a dar conselho para a filha. Filha, não faça isso. Não saia de casa. E a filha diz para a mãe, não mãe, me dá um dinheiro aí que eu vou curtir a minha vida. Vou curtir a minha juventude. E arrumou o primeiro camarada que viu pela frente. O camarada estava aidético. E nem falou para ela, porque é sempre assim, a pessoa que está doente nunca diz para outra que está doente. Principalmente quando a enfermidade é para a morte. Ela nem avisa. Aí vai lá cometer o ato que você já sabe. Aí o que aconteceu? Ela ficou alegre. Quando ela acordou no outro dia, viu prescrito ali: tu estás com AIDS, porque também estou com AIDS. E o camarada, se mandou. Largou, ela só foi besta. Deixou de ouvir o conselho da mãe para ouvir o conselho do mundo. Aí o que aconteceu? Tempos depois pereceu, morreu. E ficou a mãe triste, chorando pela vida da filha. Assim é. Todos aqueles que não ouvem os conselhos dos pais, os conselhos dos anciões, e vivem conforme o curso deste mundo, andando conforme o curso deste mundo, andando para a destruição, não andando para a vida. O único que dá vida é Jesus Cristo. O único que dá um caminho correto, certo e endereço para os céus é aceitando a Jesus Cristo. Aceitando aquilo que Deus deixou, que é o plano da salvação, que entregou o seu Filho Jesus para morrer por todos nós. O homem e a mulher só entram no caminho errado porque quer. Porque a verdade está sendo pregada. A verdade está sendo anunciada. Por isso eu vos digo, e a Bíblia também diz, vai ficar de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os fornicários, os mentirosos, os idólatras e qualquer um que ama e comete a mentira. Está escrito lá em Apocalipse. Então, para se entrar nos céus, não é de qualquer maneira. Não é. E isso não é grosseria falar aqui, não. Tem gente que acha uma grosseria falar isso na rádio. É grosseria? Vai lá falar nas outras rádios lá que não são evangélicas. Aquelas músicas palavrudas lá, que fica ensinando o sexo prematuro. Já viu lá as letras? Procura ver as letras para você ver só. Ensinando a atrair, ensinando a destruir lares, a destruir família. Agora ficam os pregadores e as pregadoras anunciando a verdade para a reconstrução de uma família, para Deus restituir aquilo que Satanás destruiu. E fica esses que não tem compromisso com a verdade, que fica falando, é uma grosseria. Se tu não faz, não critique quem faz. Não seja que nem aquele que foi reclamar com Moisés. Ó, Moisés, tem 2 lá no arraial. Aí Moisés falou na mesma hora, tu estás com ciúme? Quem dera se toda Israel fosse cheio do Espírito do Senhor e começasse a profetizar. Os anciões ali, que foram separados por Deus através de Moisés, que estavam ensinando e dando exemplo, foram separados para ser cheios do Espírito do Senhor, para fazer a diferença, para mostrar para aquele povo que caminhava em trevas, que ainda existia esperança em Israel, que ainda existia uma luz, a luz que brilha, que vem de Deus. E neste presente século, Deus vai levantar estes anciões, não para irem para asilo, mas para estarem na sua seara e na sua obra também, se desgastando para Deus, ganhando almas, para que venha para o nome e para pelo sangue de Jesus, que venha entregar ao Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Porque a Bíblia diz que o descanso não é aqui, mas é na eternidade. Oh, glória.
Aleluia, glórias a Deus. Procure meditar a cada dia na palavra do Senhor. Procure meditar a cada dia na palavra de Deus e terás vida e vida eterna. Procure uma igreja mais próxima da tua casa. Procure uma igreja mais próxima da tua casa, aonde esteja ali verdadeiramente ensinando o Evangelho, aonde esteja ali verdadeiramente homens e mulheres, anciões, crianças, adultos e jovens e adolescentes estejam ali adorando ao Senhor. Congregue ali. Eu não vou dizer nome de denominação nenhuma. Procure uma igreja a qual você possa ali se identificar para adorar a Deus, mas vigie com as seitas. Que tem seita aí que parece que é evangélica, mas não é. É uma aparência que brilha, mas não é nada de Deus. Brilha, mas não é ouro não. Vigie. Que distorce a palavra de Deus. Tem até algumas que quando sabe que a gente é crente, aí vem com a maior cara lavada, fala até de Jesus e tudo. Mas quando leva lá para dentro, aí fala aí, torce tudinho que está escrito. É o que a Bíblia diz. Eles ensinam e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Essas são as seitas diabólicas. Vigie. Procure uma igreja que está pautada na palavra de Deus, que tem o segmento do Senhor, que esteja ali ensinando verdadeiramente o Evangelho e o endereço para os céus, e que ensina que Jesus Cristo é o único que vai nos levar para a glória. Não é outro nome a não ser o nome de Jesus Cristo. Deus testificou, falando em Atos dos Apóstolos através do seu servo: em nenhum outro nome há dado entre o céu e a terra ao qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. O plano da salvação é você aceitando a Jesus Cristo e perseverando até o fim para se chegar aos céus. Creia nisso que eu vou te dizer. Existe uma outra vida além dessa. Existe uma outra vida além dessa. Se prepare para ir para o outro lado da vida. Não vá de qualquer maneira. Porque para o outro lado da vida haverá dois caminhos: céu ou inferno. Por isso, examine-se, pois, o homem ou a mulher, para poder partir desta vida para outra, com convicção que foi salvo em Cristo Jesus. Procure uma igreja mais próxima da tua casa. Se você quiser procurar a igreja de algum dos programadores daqui ou do final de semana, procure também. Mas procure uma igreja mais próxima da tua casa. Eu não vou falar de denominação aqui. Eu não vou falar. Estou falando para você procurar uma igreja que esteja ali ensinando verdadeiramente os mandamentos de Deus e o endereço para os céus. Que não esteja te enfadando e nem colocando jugo pesado nos teus ombros, mas que esteja ensinando que Jesus Cristo, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E Jesus Cristo, Ele tomou sobre si todas as nossas dores, e o seu fardo é suave, e o seu jugo é leve. Aceite a Jesus Cristo verdadeiramente. Olhe sempre para os céus e para Deus. Não olhe para os homens e nem para esta vida, porque a salvação é individual. Não venha com desculpa depois perante Deus, não, porque a salvação é individual. Se tu tem a palavra de Deus, você pode encontrar o caminho para ir para os céus, procurando uma igreja, estando ali. Agora deixa quem quiser escandalizar. Não olhe para a vida de ninguém, porque muitos têm se afastado do caminho do Senhor. Me escandalizei. O problema é teu, se escandalizou, que a salvação é individual. É individual. Agora tem alguns que já têm um pezinho de desculpa de querer ir para o mundo e fazem isso. Mas você que quer verdadeiramente ver a tua alma salva, persevere até o fim. Persevere até o fim e você chegará aos céus. Procure um lugar onde você possa se sentir bem, adorar o Senhor e bendizer ao Deus que fez o céu e a terra. Essas são as palavras sinceras que o Senhor colocou em nosso coração. Que Ele possa falar mais forte e te iluminar mais a cada dia,
Observe os mandamentos de Deus. Leia mesmo de Gênesis e Apocalipse. Se você gosta bem de leitura, leia. Leia que você vai entender. Deus vai te dar o discernimento. E você vai ver que é mais um que vai morar no céu junto conosco. Que Deus te abençoe e possa te iluminar mais e mais.